Vamos lá, eu quero convidar a todos a abrir lá em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, é um texto que sempre me impacta, e em um domingo como esse, em que nos lembramos da ressurreição de Cristo, da salvação que temos em Cristo Jesus, e vamos fazê-lo daqui a pouco, por meio da ceia do Senhor, é sempre bom relembrarmos da ressurreição. O texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabem as coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu, deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunham as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Deus, a compreendermos a magnitude da ressurreição, a importância, a relevância para as nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda a compreender a sua palavra nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. O livro de Lucas é um livro que eu gosto demais. Lucas, ele era médico, ele era historiador, mas acima de tudo ele era um pastor. Ele não escreve Lucas e Atos simplesmente para contar uma história.
ele tem uma igreja para onde esse evangelho vai ser dirigido. Ele tem pessoas que precisam ser lembradas da ressurreição. É por isso que esse registro só está em Lucas. Por quê? Porque a comunidade para a qual Lucas escreve precisava ser lembrada da ressurreição, provavelmente uma comunidade grega, filosófica, em que a ressurreição não era tida como algo positivo. E Lucas fala assim, olha, Jesus, ele não era somente uma divindade que levitava sobre a terra. A morte dele foi real. Ele não fingiu morrer, como mais tarde o docetismo vem acusar a fé cristã. Não. Ele de fato morreu. Mas ele ressuscitou. E uma manhã como essa em que celebramos a ceia, precisamos pensar, precisamos refletir, assim como essa igreja no primeiro século. O que a ressurreição de Cristo deve produzir na minha e na sua história, na minha e na sua esperança, ou no nosso dia a dia, no trabalho, na faculdade, na minha família, condomínio, rua, vizinhos? O que essa convicção precisa me ensinar? O que esse centro da fé cristã precisa impactar a minha história? Porque aqui está o cerne da fé cristã. Cristo é Deus, assume o meu e o seu lugar, ele morre, ressuscita, ascende aos céus e há de retornar em glória. Como que essa realidade deve impactar a minha e a sua história? É muito interessante esse texto e há pessoas que acham, né, e dizem que Jesus parecia uma pessoa meio carrancuda, né? Deus é meio do mal. Né? Eu li um texto como esse e eu vejo Jesus, de certa forma, até bem humorado. Né? Porque ele caminha com os discípulos, com 2 dos discípulos. Um identificado, Cleopas. E imagina a cena. Jesus caminhando com eles. Eles conversando a respeito da morte de Cristo. Entristecidos, abatidos. E aí Jesus se aproxima e fala assim, do que vocês estavam conversando? Você não sabe o que aconteceu? Será que você é o único que não sabe o que aconteceu? E Jesus era bem-humorado, porque ele ainda teve paciência com esses discípulos, né? Quem sabe respirar fundo. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu acho que eu já ia dar uma resposta mal educada. Né? Mas Jesus, ele explica as Escrituras. Mais do que isso, ele olha, e teve umas mulheres que deram um susto em nós. Elas foram no sepulcro, não tinha nada, elas falaram que viram um anjo, que Jesus ressuscitou, e alguns dos discípulos foram também. Ainda assim, sabendo desse fato, desse registro de outros, esses 2 discípulos estavam entristecidos, porque eles não criam na ressurreição. A descrição das mulheres e depois dos discípulos, João e Pedro que vão também, não era suficiente. Eles estavam abatidos. E aí Jesus fala assim, né? Como é duro vocês crerem. E Jesus, de forma muito paciente, ele relembra esses discípulos a respeito da ressurreição. E a primeira verdade que esse texto nos lembra em um culto de ceia como esse é que a ressurreição ela é uma realidade sobrenatural e única. A ressurreição é uma realidade. Por que ela é uma realidade? Lucas ele está descrevendo algo que aconteceu. Ele não menciona o nome Cleopas por acaso. Provavelmente era alguém conhecido da igreja onde esse evangelho chegou e alguém que poderia ser consultado. Ei, Cleopas, você viu mesmo Jesus no caminho de Emaús?
Coitado do outro discípulo, né? Ninguém sabe quem é. Teve uma baita experiência, mas ficou aí nos bastidores. Quem sabe Cleopas era o mais extrovertido, né? É aquele irmão na igreja que todo mundo conhece, né? A gente tem os irmãos aí que todo mundo conhece e os familiares até viram, né, o filho do fulano, o pai do fulano, né, o irmão do fulano, porque todo mundo tem. Quem sabe Cleopas era esse indivíduo em que as pessoas liam Lucas e falavam assim, olha, eu conheço Cleopas, ele pertence à igreja, ele teve essa experiência, será que isso aqui aconteceu? Os detalhes que são dados, a caminho de Emaús, a gente sabe onde aconteceu. Se fosse uma história inventada, provavelmente não teríamos tantos detalhes. A nomeação deles, a condição psicológica desfavorável. Jesus conversa com Cleopas e com o discípulo e eles estão entristecidos. Se eu estou contando uma história da ressurreição, ou mesmo esses discípulos, né? Se eu fosse inventar essa história, com certeza eu não seria um discípulo entristecido. Eu seria um discípulo vitorioso e fiel. Na hora eu já vi que é Jesus. E saí testemunhando ainda. Eu não vou inventar uma história que eu sou o vilão da história. Mesmo Lucas para a igreja, se isso não viesse acontecendo, esse abatimento não tivesse acontecido, se fosse uma mentira inventada, ele ia pintar o quadro como alguém que é fiel, alguém que crê na ressurreição, alguém que tinha convicção, e não alguém que estava entristecido, que tinha o testemunho das mulheres, que tinha o testemunho dos discípulos, e ainda assim não criam na ressurreição. Há teorias de que a ressurreição ela foi um fator psicológico coletivo em que muita gente queria tanto enxergar a ressurreição de que imaginou Jesus ressurreto. Só tem um problema para essa teoria. Para ela funcionar, as pessoas precisam esperar pela ressurreição. E quando a gente olha um texto como esse, acontece exatamente o contrário. Apesar de Jesus ter dito várias vezes, em 3 dias eu vou ressuscitar, derrubo esse templo, em 3 dias ele vai ser reconstruído, o Filho do Homem precisa sofrer, precisa ser entregue, ele vai ressurgir. Apesar disso, eles não criam na ressurreição. Eles falam assim, olha, a gente achou que ele iria redimir Israel. A redenção aqui aguardada é uma redenção política. Essa era a expectativa. E um Jesus morto não tem como vencer um império. Eles estavam frustrados na sua fé. Vinham caminhando com Jesus. Ainda que esses 2 discípulos não faziam parte ali do núcleo que vem a se tornar os apóstolos, mas eram discípulos que acompanhavam Jesus, eles estavam abatidos, eles estavam frustrados. Então essa descrição, ela deve apontar primeiro para um evento real. Ela descreve detalhes da geografia, ela descreve detalhes dos eventos que aconteceram, ela nomeia pessoas. Ela não pode ser uma condição psicológica. E esses discípulos não reconhecem Jesus. Primeiro porque os seus olhos são fechados. Fazia parte do propósito de Deus para que eles não o reconhecessem. E segundo, porque a ressurreição de Cristo não é uma ressurreição comum. Imagina só, em outro evangelho, no evangelho de João, é descrito que os discípulos estão apavorados dentro de uma casa. Jesus é considerado um traidor do Império Romano.
e por isso a punição é a morte. E eles, discípulos de um traidor do maior império da época, estão com medo, portas trancadas, todo mundo dentro de uma casa. O que Jesus faz? Aparece no meio de todo mundo. E eu sempre digo que Jesus tem bom humor. Quais são as primeiras palavras de Jesus depois de infartar 3 ou 4 discípulos? A paz seja convosco. Imagina todo mundo apavorado. Ele aparece no meio de todo mundo e fala assim, aí pessoal, tranquilo? Não é um corpo comum. Um corpo comum não vai aparecer no meio de todo mundo. Quando eles reconhecem Jesus, o que acontece? Jesus some da vista deles. Jesus ressurge não como outras pessoas que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou uma menina, Jesus ressuscitou Lázaro. Mas essas pessoas, elas retornam com o seu próprio corpo físico. E essas pessoas voltam a morrer. Paulo descreve a ressurreição de Cristo como a primícia da ressurreição do último dia. O que era a primícia? Numa linguagem de agricultura, o agricultor ele plantava e ele tirava os primeiros frutos, que chamava de as primícias. As primícias era o início de uma colheita em que apontava para ele, olha, as primícias estão apontando que a colheita aqui vai ser boa. Eu consegui tirar as primícias, então isso me indica que eu vou ter a colheita. Quando Paulo diz que Jesus ele é a primícia da ressurreição, ele está apontando não para uma ressurreição simplesmente para ter um novo corpo, mas uma ressurreição que aponta para a ressurreição escatológica. Cristo é o primeiro que ressurge com corpo glorificado. E pessoalmente, esse é um texto que complica muito para mim a doutrina da Trindade. Porque um único Deus em 3 pessoas e um deles tem corpo glorificado. É plenamente homem, plenamente Deus. A gente mistura a união hipostática com Trindade, aí você fica meio doido e volta e fala assim, não, tá bom, eu creio, posso não compreender tudo em detalhes, mas é o que a Escritura me revela. Ele é a primícia. E se ele ressuscitou com o corpo glorificado, sendo a primícia, ou paralelo, primícia, colheita, é o mesmo princípio. Nós podemos ter a convicção de que na ressurreição dos santos também seremos ressuscitados com o corpo glorificado. Não sei se você vai ser ressuscitado na época que você era mais bonitão lá, com seus 20, 25 anos, né? Ou se vai ser no final. A gente sabe, eu espero que o meu corpo volte melhor do que ele está hoje. Né? Mas uma convicção nós temos. Teremos esse corpo glorificado, que de alguma forma é diferente do atual e não há de experimentar da morte. Seremos ressuscitados para a eternidade. Quando houver novos céus, nova terra, a humanidade plenamente restaurada, Jesus é o modelo dessa ressurreição, de modo que a ressurreição de Cristo e a ceia do Senhor, ela nos é um lembrete da eternidade. É um lembrete do final de todas as coisas. É um lembrete da nossa esperança. É isso que Lucas passa para os seus leitores na sua preocupação pastoral. Vejam, Jesus ressuscitou. Ele é as primícias da ressurreição. Essa ressurreição, ela foi uma ressurreição única. Mas ela não só é uma ressurreição única, como ela também não é uma ressurreição casual. Essa ressurreição, ela é o cumprimento de várias profecias. Se a gente olhar aqui os versos 24
a partir aqui do verso 24. Desculpa, acho que fiz confusão aqui no texto. Dos versos 25 a 27. É o 24 não. Os versos 25 a 27. Ele lhes disse: como vocês custam entender, como demoram a crer em tudo no que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas? Será que vocês não entenderam nada? Eu passei 3 anos ensinando, discipulando. As mulheres testemunharam a ressurreição. Os discípulos perceberam que não tem ninguém ali. E ainda assim vocês custam a crer que Jesus ressuscitou, que eu ressuscitei. Essa ressurreição, ela não é casual. Ela é o cumprimento de diversas profecias. Foi profetizado no Antigo Testamento por vários profetas. Desde Gênesis, capítulo 3, 15, o descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente, mas ela lhe ferirá o calcanhar. E livro após livro na Escritura, Jesus vai apontando como ele é o servo sofredor de Isaías, como ele é o descendente da mulher em Gênesis, como ele é a semente de Abraão que vai abençoar as nações. E passo a passo, ele lembra os discípulos que a morte não foi casual. E a ressurreição deveria ser aguardada, ainda mais com testemunho do que foi dito. Deus em nenhum momento perde o controle. Quem sabe esses discípulos estavam frustrados porque, olha, a minha expectativa era que esse Jesus, um líder político, ele iria nos libertar Israel de Roma. Mas ele morreu crucificado. Então, mais um líder político que a expectativa messiânica encarregava sobre ele, ou estava sobre seus ombros, mais um desses líderes morre. Eles estavam frustrados. Eles estavam abatidos. Eles estavam sem fé. E para resolver esse problema, Jesus lembra a expectativa, a esperança. Olhar a cruz, olhar a ressurreição de Cristo, olhar a esperança do seu retorno, da eternidade. Esse não é só um texto cristológico, soteriológico, mas também é um texto escatológico. Essa é a nossa expectativa. É essa realidade que precisa me motivar no tempo em que eu estou frustrado, que eu estou abatido, que eu estou desesperado. Quantas vezes na minha e na sua história nós passamos por momentos difíceis? Por momentos que nós não sabemos o porquê algo aconteceu. Aí eu perdi alguém querido por conta da Covid. E talvez, no momento aí de maior frustração, a gente até pense, olha, se eu pudesse escolher, podia levar o fulano, mas não o ciclano. Acho que o Covid errou, tinha gente pior para ir embora. Mas levou alguém querido para mim que não devia ter ido. E muitas vezes, quem sabe, eu questiono. Onde Deus estava nesse momento? Quando eu perco alguém querido, quando eu descubro uma enfermidade, quando eu perco um negócio, uma oportunidade, um emprego. Onde Deus estava?
o que ele estava fazendo. Será que ele perdeu o controle? É isso que passava na mente desses discípulos. Olha, estranho. Esse tal Jesus que a gente estava conversando, poxa vida, a gente achava que ele ia libertar Israel. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras. Mas infelizmente não foi dessa vez. Não deu para ele e a nossa expectativa agora estamos voltando. Não só isso, a gente lembra dos discípulos de Emaús, né? Mas os próprios 11, muitos deles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes. Voltaram a pescar. Por que eles fizeram isso? Porque eles não esperavam a ressurreição. Olha, o sonho acabou. Olha, a nossa expectativa, a nossa esperança acabou. O que Lucas está lembrando a sua igreja, por meio do evangelho que ele pesquisou, que ele foi atrás de testemunhas oculares, como um bom historiador, e detalhista, como um bom médico, é o seguinte: olhem, Cristo ressuscitou. Eu cresci em uma igreja russa, a Igreja Batista Boas Novas. Agora já não é mais tão russa, porque os russos que estão lá já nasceram no Brasil, nem sabem mais russo. Mas quando era criança tinha aqueles irmãozinhos de 90 e poucos anos que naturalmente, né, já estão com o Senhor depois de 30 anos. Né? E eu me lembro, e é cultura lá até hoje, na Páscoa. Né? Vou arriscar aqui com o meu russo fluente. Né? A gente se cumprimentar. Né? Isso vem dos russos lá atrás, de quando a igreja foi fundada há mais de 90 anos atrás, lá na Vila Prudente. Na Vila Zelina, na verdade, ali uma comunidade bem forte de russo. E era a frase, cumprimentava assim: Christos voskres, voitinos voskres. Alguém respondia. O que isso significa? Cristo ressuscitou. A pessoa respondia: verdadeiramente, Ele ressuscitou. Essa é a preocupação de Lucas para um grupo grego que talvez não acreditava mais na ressurreição. Olha o versículo 32, né? Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava do caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram, agora eles não estão mais no caminho de Emaús, agora eles voltam para Jerusalém. A convicção da ressurreição mudou a trajetória deles. A convicção da ressurreição mudou o ânimo deles. Eles voltam para Jerusalém, encontram os 11 que estavam reunidos, e os 11 diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiam o pão. A convicção de que Cristo ressuscitou precisa mudar cada área da minha vida e da minha história. Se eu sou um funcionário preguiçoso, que só me atraso, que fico no Facebook no horário de trabalho, quando eu tenho coisa para fazer. Se eu sou um empresário que maltrata os meus empregados, que eu enrolo aquilo que eu preciso fazer. Se eu sou um pai que não tenho feito bem o meu papel, uma mãe, um filho, isso precisa mudar, porque Cristo ressuscitou. Isso muda todas as áreas da minha vida, isso muda o meu rumo, isso muda a minha história.
Porque a esperança escatológica, ela depende da ressurreição de Cristo. Cristo morreu para me salvar e ressuscitou para mostrar que Ele voltará em poder e glória e eu terei um corpo glorificado e viverei a eternidade com Ele. Isso muda a minha história. Não tem como eu compreender essa realidade e continuar vivendo do mesmo jeito. Estou apanhando aqui da tecnologia para variar, né? Agora acertei o lado. A ressurreição de Cristo, ela foi real, corpórea e verdadeira. Mesmo no campo da teologia, há aqueles que negam a ressurreição. Mas é possível ser teólogo e não ser crente? São esse grupo. Eles conhecem grego, conhecem hebraico, conhecem teologia bíblica. Aliás, a matéria de teologia bíblica, que é a base da exposição bíblica praticamente, ela inicia justamente para desvincular a teologia da igreja. Por esse grupo que não cria na ressurreição. Bom, graças a Deus, que Deus usa até pedras para desenvolver aí o campo da exposição bíblica, da teologia. Mas a gente no meio teológico que não crê na ressurreição, eles são teólogos, eles conhecem teologia sistemática, dogmática, história da igreja, mas eles não creem na ressurreição de Cristo. A ressurreição, ela é em carne e osso, não uma experiência emocional ou espiritual. Jesus não volta como um fantasma. Jesus não volta como um espírito. Ele vira para Tomé e fala: Tomé, pode tocar. É esse o problema? Quando Tomé entende a ressurreição, a gente percebe que lá na frente ele se torna um dos mártires, se eu não estou enganado, na Espanha. Alguém que estava duvidando que Jesus ressuscitou. Mais um, né? Imagina, você tem 11 que acompanharam você está no núcleo dos discípulos, tem 11 não, 10, né? Um se matou ali nesse processo. Então você tem 10 ali, os 10 estão falando assim, ó, Jesus apareceu aqui no meio de nós, aqueles 3, teu coração mais fraco, eles infartaram, voltaram, né? Jesus falou: Pai seja convosco. Tomé fala: não, isso não aconteceu. É empenho para não acreditar, né? Mas quando ele entende, ele se torna um mártir. Ele, Pedro e alguns outros discípulos, quando eles foram ser crucificados, eles ainda pedem, olha, diz a tradição cristã, tá? Isso não está na Bíblia, mas diz a tradição cristã que eles pedem para inverter a cruz, porque eles não eram dignos de morrer da mesma forma que o Mestre. A ressurreição muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha rota. Não simplesmente porque eu creio na ressurreição, mas porque eu entendo a expectativa escatológica. E se Jesus está voltando e tem os seus eleitos que ainda não conhecem, a ressurreição me motiva a pregar. Mas eu não sei se vai se converter. O meu papel não é converter ninguém. Em algum momento Jesus ordenou que eu converta alguém? Graças a Deus que não, porque eu sou ruim até para vender, né, que preciso. Imagina para convencer de evangelho, religião, alguma coisa assim, pior ainda. Mas esse não é o meu papel. O meu papel é pregar. O meu papel é falar. E a ressurreição motiva eu a pregar, me motiva a falar, porque essa ressurreição transformou a minha vida, transformou a minha história, e quem sabe há pessoas no meu trabalho, na minha família, no meu condomínio, que precisam ter as suas vidas transformadas. Se essa pessoa vai se converter ou não, não é problema meu. Agora, se eu deixar de falar,
Deus pode usar pedra, pode usar sonho, pode usar outras pessoas, mas eu não exerci o meu papel e a minha responsabilidade. E a ressurreição me impacta a falar. Ah, mas eu não conheço teologia. Ah, mas e se a pessoa tiver perguntas que eu não sei responder? Então faz que nem a mulher samaritana. Mulher samaritana, coitada, tinha teologia distorcida, né? Porque dentro do judaísmo, um contexto histórico terrível. Alguns dizem que ela era prostituta, eu não acredito nisso, porque ela dizia ali que tinha 5, e agora o que ela estava não era marido. Então, para mim, ela era muito mais alguém que foi rejeitada, que foi repudiada pelos maridos e estava com a vida destruída, do que uma prostituta, porque uma prostituta não estaria com alguém. E também não estaria ao meio-dia pegando água. Jesus encontra ela. Ela é impactada. E é ela quem vai no povoado dos samaritanos e fala, olha, gente, eu encontrei o Messias. E Jesus fica mais um tempo lá por causa do testemunho dela. O testemunho dela fala mais alto do que a teologia dela. O testemunho, o impacto do evangelho na vida dela fala mais alto do que o conhecimento dela. A ressurreição precisa fazer com que nós vivenciamos o evangelho. Isso não exclui a minha necessidade de conhecer o evangelho, de conhecer a escritura, de ser capacitado a responder a razão da minha fé, como Pedro nos diz lá na sua primeira carta, 3,15, se não me engano. Não exclui, mas a minha vida, ela impacta mais as pessoas do que o meu conhecimento. A ressurreição é uma intervenção sobrenatural de Deus na história humana. A história da salvação culmina na obra de Cristo. Cristo é o descendente da mulher, é a semente de Abraão. Ele é o rei, sucessor de Davi. Ele é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, é o sumo sacerdote supremo, é o pastor das nossas almas, como diz Pedro. Deus é soberano sobre a minha e a sua história. Todas as coisas têm o tempo e a ordem certa para acontecer. Nada sai do seu controle. A história da salvação mostra o amor de Deus e o seu controle na direção da história. Ah, mas e se levantar agora em 2022 um governo que é contrário a sei lá o que você pensa? Eu não vou tentar dar palpite porque a minha opinião política não importa. Mas independente da sua posição, vamos imaginar que o seu adversário ganha, né? Se você prefere um, você imagina o outro. Se você prefere o outro, você imagina um. Tá? Se você prefere um terceiro, imagina qualquer um. Tá? Deus não perdeu o controle. Ah, mas e se levantar um governo mundial que vai perseguir a igreja? Isso vai acontecer. Por quê? Porque está escrito que vai. Se está escrito que vai, quem sou eu para dizer que não vai? O meu papel quando isso acontecer é como que eu vou reagir. Eu vou pregar, eu vou confiar na ressurreição, eu vou esperar o retorno de Cristo. E se acontecer, não vai ser a primeira vez. E também não vai ser a última. E definitivamente não vai destruir a igreja, porque a igreja é de Cristo. A esperança não depende do que eu vejo à minha volta, mas da eternidade que me é garantida. A gente veio aí por um bom tempo estudando Colossenses. Lembra lá, Colossenses capítulo 3. Olhem para as coisas do alto. Isso aqui é a forma de Lucas trazer esse ensinamento. Olha, Jesus ressuscitou. Tenham isso em mente. Ele há de voltar. Paulo diz, olha para as coisas do alto.
olhe para a cruz. A minha e a sua alegria não depende das circunstâncias. A fonte da minha e da sua alegria está em Cristo, que nos alcançou, morreu e venceu a morte pela ressurreição. Uma linguagem mais paulina de Coríntios, né? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte foi vencida. Quando você nasce, você só tem uma certeza na vida: que um dia você vai morrer. Se você é convertido, agora você pode ter outra: que você há de ressuscitar para a eternidade. Se você morrer, quem sabe não teremos o privilégio de encontrar o Senhor nos ares. Mas essa convicção, ela deve transformar cada área da minha história, cada área da minha vida. A ressurreição é real e única. E há esperança para superar qualquer adversidade. Não importa o que você tem enfrentado, a ressurreição, ela é real e única. Quero deixar aqui um desafio para você nessa manhã. Qual é a área da sua vida que ainda precisa ser impactada pela ressurreição de Cristo? Você tem se frustrado com a igreja? Com o pastor? Nesse caso comigo? Quem sabe você tinha uma expectativa, né? Aí tivemos uma reunião ontem, quem sabe você voltou para casa chorando. Eu falo, se você não se frustrou ainda, eu te garanto, você vai. Eu estou profetizando. Com a igreja, você vai. Com irmãos em Cristo, você vai. No trabalho, com alguém que você discipula, você dedicou tempo, você se desgastou, você investiu. Com um discipulador, quem sabe você tinha uma expectativa. Quem sabe na sua casa, com pai, mãe, filho, filha. Qual é a área da sua vida que precisa ser alcançada pela graça e pela expectativa da ressurreição de Cristo? Para superar, para avançar diante de qualquer adversidade. Não importa o que você tenha enfrentado, não importa o que você tem passado. E os leitores de Lucas são um bom exemplo disso, porque eles estavam vendo irmãos em Cristo morrendo por pregar o Evangelho, perseguidos por sua fé. E quem sabe eles estavam perguntando onde Deus está nisso? Por que Deus não os protege? Por que essas pessoas estão sofrendo, sendo torturadas? Aliás, chega num ponto em que um mártir não é interessante para o Império Romano. O interessante é aquele que nega a fé. Então eles já não eram mais mortos, eles eram torturados. Diz a história da igreja que no primeiro concílio da igreja, os pastores que se reuniram, né, parecia ali uma reunião de, numa descrição moderna, zumbis, né? Todos feridos, machucados, com tortura, marcas no corpo, que Paulo diria, né? As marcas de Cristo em mim. Se a ressurreição e a esperança na eternidade foi capaz de superar essa adversidade, com certeza, hoje, no século XXI, ela é capaz de nos ajudar a avançar sobre qualquer frustração, qualquer adversidade, qualquer expectativa não atendida. Quero convidar você a baixar sua cabeça, entregar ao Senhor qual é essa área específica. Quem sabe algo que nem o seu marido ou sua esposa sabe. Quem sabe algo que você não falou para ninguém, mas você entende, Senhor,
eu preciso que a esperança na eternidade me renove o ânimo, me renove as forças para avançar nesse desafio específico e ter a minha fé renovada, a minha fé firmada. Pai amado, Pai querido, quantas vezes passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por desafios na nossa vida e na nossa história. Mas nós queremos nesse momento, ó Deus, entregar ao Senhor essa circunstância e pedir que o Senhor, por mais difícil que seja, nos ajude, ó Pai, a nos lembrarmos da ressurreição e da esperança na eternidade. E oramos em nome de Jesus. Amém. Nos lembrando ainda